Olá, eu sou a Laura e eu vou iniciar um tutorial do DrawLogix. O DrawLogix é uma ferramenta profissional para projeto, desenvolvimento e simulação de circuitos eletrônicos. Ele permite produzir esquemas elétricos de alta qualidade e pode ser usado para análise de circuitos eletrônicos analógicos, digitais e mistos analógicos e digitais. O DrawLogix inclui também, em um único ambiente de desenvolvimento integrado, um poderoso editor de esquemas elétricos, um simulador interativo SPICE e um editor de PCB. Ele é fácil de usar e oferece ótimas funções de integração para focar exclusivamente nos aspectos de projeto de trabalho. O download do DrawLogix está disponível na Microsoft Store. Essa é a aparência da área de trabalho após a instalação. Ali temos uma paleta compacta de todas as ferramentas necessárias para criar um novo desenho ou modificá-lo. Aqui nós temos os painéis que facilitam o trabalho, tornando as ferramentas necessárias imediatamente disponíveis. Assim que uma ferramenta é selecionada no navegador, aparece uma prévia da ferramenta que será usada. Mais em cima, o botão principal e a barra de ferramentas de acesso rápido exibe as ferramentas mais utilizadas. E o botão principal abre o menu e permite realizar operações como salvar arquivos, imprimir o desenho e sair do aplicativo. Vamos seguir com o tutorial por meio de um exemplo prático para ser mais fácil de demonstrar a usabilidade do software. Nosso exemplo prático será por meio de um esquemático de um fusível. Aqui nós podemos começar a criar o nosso novo projeto, chamado de Job pelo DrawLogix. E pelo tipo de arquivo dele também, clx.job. Por aqui nós podemos criar um novo projeto, nosso projeto teste. A partir daí nós já podemos criar um novo documento. Nosso documento será do tipo esquemático. Aqui é possível escolher todos os templates diferentes para cada esquemático, para cada novo desenho. Antes de começar, nós iremos analisar agora a aparência da área de trabalho depois de criar um novo documento. Essa é a janela de edição, que permite que você edite visualmente os documentos. Ali nós temos a barra de cursor, a barra de páginas e a barra de coordenadas. Quando você move o ponteiro do mouse sobre o comando ou um botão de barra, uma descrição do comando sempre é exibida. Aqui fica a aba dos gráficos, onde é possível observar a sua barra de ferramentas, onde você pode escolher diversos tipos de formas geométricas, também qualquer tipo de forma de desenho que for desejar, linhas, curvas. Também é possível aqui editar os textos. Aqui é possível observar a aba dos esquemáticos, onde também exibe a sua barra de ferramentas, onde a gente consegue encontrar aqui os segmentos para conectar os segmentos para conectar componentes, as portas lógicas, símbolos. Aqui também temos as portas de alimentação, diagramas e também as sondas lógicas. Aqui é onde temos a aba da simulação, onde também mostra a sua barra de ferramentas, onde é possível a gente analisar os tipos de simulação que serão executados e configurá-los, como também começar a simulação. Aqui também podemos, se tivermos algum tipo de componente interativo, é aqui que a gente pode mexer nas suas configurações. Aqui nós temos a aba dos PCBs, com toda a sua barra de ferramentas também. A aba das bibliotecas, também com toda a sua barra de ferramentas. E a aba de operações. Agora já podemos continuar nosso tutorial de como fazer um esquemático com o nosso circuito teste.
Aqui no painel do nosso trabalho é possível ver a primeira página, aqui todos os nossos arquivos, e aqui a página que vai ficar aberta no momento, que vão estar aqui disponíveis todos os componentes que a gente vai usar no nosso circuito. Primeiro eu gostaria de colocar aqui um texto, uma caixa de texto. Nela, aqui eu vou especificar o nosso resistor, o nome do nosso projeto. O zoom, eu estou dando um zoom aqui, como vocês podem ver, no template da nossa página aqui, do nosso esquemático. Eu estou fazendo esse zoom pelo mouse, mas também é possível mexer aqui no navegador e também controlar o zoom e controlar toda a página com o cursor aqui no navegador. Então aqui nós vamos dar um zoom para cá e vamos começar o nosso circuito teste. Agora nós vamos procurar aqui na nossa caixa de ferramentas o nosso primeiro componente necessário para o nosso circuito teste, que é um fusível. Bom, aqui nós podemos navegar por todas essas pastas com todas essas ferramentas. Aqui logo a gente encontra os fusíveis, aqui no Fuses. A gente entra na pasta de fusíveis e aqui nós temos diversos fusíveis de amperagens diferentes. No nosso circuito nós vamos utilizar um fusível de 500 mA. Aqui na barra do navegador, aqui no canto direito, a gente tem uma prévia do componente que nós vamos usar. Para adicionar esse componente aqui na nossa tela, na nossa janela de edição, basta pegar ele e arrastar até aqui, na área de desenho. E para fixar ele em qualquer canto da tela, é só clicar com o botão esquerdo. E aqui temos o nosso fusível. O fusível é um resistor que muda o valor da resistência quando o valor da corrente que passa por ele excede o valor especificado pelo parâmetro current, que é um parâmetro também que é usado na simulação. Para continuar o nosso projeto, nós precisamos de algumas outras ferramentas necessárias para auxiliar nesse pequeno circuito. O próximo que a gente vai procurar vai ser um resistor. Aqui também, em todas essa possibilidade de componentes que a gente encontra aqui os resistores. Nós temos diversas pastas com vários tipos de resistores. Para o nosso circuito, nós vamos precisar de um resistor simples de 10 ohm. Aqui está. E nós vamos pegar ele e arrastar até a nossa área de desenho. Aqui o nosso resistor. Outra forma da gente procurar aqui na barra de ferramentas por um componente mais rapidamente é clicar aqui em Find. Aqui nós podemos digitar e procurar com palavras-chave por algum componente que a gente esteja precisando. No caso, o próximo componente do nosso circuito vai ser uma fonte de impulso periódico para criar uma sequência repetida de impulsos. Por isso que eu vou procurar aqui no Voltage Sources. Quando eu clicar em Find, vai direto aqui, ó, achar os Voltage Sources que eu preciso. Nisso, aqui mais embaixo, está o componente que a gente precisa, que é a fonte de impulso periódico. Agora nós vamos pegar e arrastar aqui para nossa parte da janela de desenho. Aqui da janela de componentes, nós precisávamos esses três componentes aqui. Agora, para fazer o nosso fusível, a gente precisa ligar esses três componentes. Para isso, nós vamos aqui na aba do esquemático, porque a gente precisa da barra de ferramentas de esquemáticos para conseguir executar aqui a nossa ligação. E nós vamos aqui para essa ferramenta de ligação por segmento, para a gente ligar cada uma das nossas componentes necessários. Então aqui eu vou ligar o resistor ao fusível. Você vê que ele acompanha aqui, justamente por já estar ligado. E assim nós vamos ligando cada um deles.
Com apenas um clique é possível ligar, é possível fazer assim também. No caso da nossa fonte de impulso periódico, ela precisa de uma porta de alimentação para ser ligada a um pino ao pino dela, ao fio dela. Vai permitir que ela tenha essa fonte de alimentação. Nós iremos usar no nosso circuito aqui, explorando a nossa barra de ferramentas. Aqui nas portas de alimentação, nós vamos usar a porta de alimentação da terra mesmo. Aqui nós já podemos ligar o nosso resistor à fonte de alimentação juntamente com o nosso pulso. A nossa fonte de impulso também ligada à fonte de alimentação. E esse aqui a gente também pode nós podemos ajustar a nossa ligação aqui. Bom, eu ajustei aqui o nosso circuito, agora ele está bem alinhado. E agora nós vamos para os nossos últimos passos. Nós vamos apenas colocar algumas sondas no nosso circuito, porque a sonda é um símbolo que é colocado no esquemático para identificar os sinais a serem exibidos nos diagramas. O fusível é o resistor que muda o valor da resistência. É quando o valor da corrente que passa por ele excede o valor especificado no parâmetro. Esse parâmetro vai ser através da nossa sonda. A colocação dessa sonda no fio ou então em algum pino é equivalente à colocação de um multímetro nesse ponto do circuito, no ponto do circuito que a gente vai alocá-la. E a forma de onda do sinal que vai ser detectada pela sonda é mostrada no diagrama da simulação que nós vamos fazer. Então, aqui eu vou, aqui explorando a nossa barra de ferramentas, nós vamos mais uma vez aqui selecionar na ferramenta da sonda e nós vamos alocar a primeira sonda, que vai ser a sonda do pulso. Vamos colocar aqui o nome de V1. Aqui a primeira sonda V1, nós vamos alocar ela bem aqui no fio do pulso. Vamos alocar uma próxima sonda agora no fio depois do fusível. E também vamos alocar uma outra sonda agora com uma variável I, porque ela vai ser a sonda aqui do resistor. Nessa sonda aí, a gente pode ver aqui que a gente tem as propriedades dela. Nós podemos dar 2 cliques em cada um deles e a gente abre as propriedades do símbolo. Mas aqui nós podemos também usar o botão direito e ver aqui atributos, as propriedades. Aqui nas propriedades da nossa sonda lógica do resistor, nós vamos mudar aqui o plot para 2 e o parâmetro current, aquele parâmetro que é necessário para a corrente passar pelo fusível. E aí esse valor vai ser especificado pelo parâmetro. Agora, nós vamos para a parte final de um esquemático. Nós aprendemos como colocar cada instrumento aqui na nossa janela de edição, como fazer aqui um esquemático usando toda essa variedade de componentes do Drawlogix. E nós vamos para a última parte, aqui na aba de simulação. Nós vamos simular o nosso projeto para ver se ele funciona. Primeiro nós vamos clicar aqui nas nossas configurações das análises. Aqui nós temos o setup das análises, onde a gente pode adicionar o tipo de análise que a gente quer simulação para fazer no nosso circuito. No caso, nós vamos primeiro fazer uma análise transitória. A análise transitória vai calcular a resposta de um circuito ao longo de um período de tempo, que eu vou definir. Nós vamos definir, nós, os utilizadores. Por exemplo, aqui. Vamos colocar um período de tempo de 1.1 segundos. E vamos testar aqui o nosso circuito, clicando em Run. E aqui ele plota a nossa análise transitória. Essa aqui
foi o resultado da nossa simulação do mini-circuito. A resposta do circuito do nosso fusível ao longo desse período de tempo de 1 segundo. Nós também, ainda nesse nosso circuito que fizemos, podemos testar mais um tipo de simulação. A gente pode fazer, nós podemos aqui adicionar uma função de transferência aqui, uma análise de função de transferência. Ela vai ser a representação matemática da relação entre a entrada e a saída do sistema físico. Por exemplo, nossa entrada como se fosse a sonda V1 e a saída a segunda sonda. A função de transferência normalmente é empregada na análise de circuitos eletrônicos analógicos de entrada única e saída única, por exemplo. Então aqui a gente já pode também clicar em Run. E está aqui a nossa função de transferência, a representação matemática dessa relação entre a entrada da primeira sonda e a saída. E aqui, assim, nós aprendemos nesse tutorial a como desenhar um esquemático, algumas das características mais importantes, mais utilizadas por estudantes de áreas de tecnologia que vão precisar desse software. E esse foi um pequeno exemplo com tutorial para nós explorarmos todas essas características do DrawLogix, todas essas infinitudes aqui de abas e também as suas ferramentas. E ainda tem muito mais para explorar, mas esse foi um pouquinho desse trabalho e espero que ajude nossos colegas da tecnologia. Obrigada!